Peço que desliguem os vossos microfones para que... Não desliga o teu microfone, por favor. Ok, muito boa tarde. Este é mais uma sessão de webinar organizada pela Assist. Os tempos que agora ultrapassamos levam-nos a este formato de formação e de sessão. Por um lado é vantajoso porque estamos a chegar com mais facilidade aos quatro cantos do mundo, como se costuma dizer. A Assist tem por pretensão realizar uma sequência de webinars, a que chamamos Digest, porque na verdade são webinars onde nós concentramos num pequeno formato de hora e meia um tema. O tema deste webinar hoje são as questões frequentes já relacionadas com o ITED 4 e o ITUR 3. Temos, francamente, muitas inscrições, portanto, significa que o tema é atrativo. Para nos ajudarem neste webinar, temos a presença dos altos quadros da ANACOM relacionados com o ITED e com o ITUR, portanto, o Dr. Nuno Castro Luís, o Dr. António Vidas, Engenheiro José Carreiras, Engenheiro Paulo Mendes, para me secundar também na ajuda daquilo que possam ser as intervenções dos participantes que, entretanto, se registaram e a quem agradeço o registro, porque realmente os participantes foram bastantes, passaram as 300, quase que alcançaram os 400, e correm todo o tipo de profissionais no âmbito do ITED e do ITUR. Portanto, foi com agrado que vi não só projetistas e instaladores a registarem-se, mas também, claro, os fabricantes que distribuem e produzem soluções no âmbito do ITED e do ITUR, distribuidores de material elétrico, autarquias locais. Portanto, tudo isto acaba por ser um exemplo daquilo que é o que atrai o Manual ITED e o Manual ITUR no que diz respeito a estes profissionais. Palavra também para as autarquias locais que acabaram por se registrar, portanto há aqui algumas autarquias locais interessadas também em aprender um pouco mais sobre os manuais aqui em questão. Portanto, as questões frequentes que aqui vão ser apresentadas, portanto, esta sessão terá dois principais momentos. Um momento primeiro que decorrerá já a seguir será a resposta a uma série de questões frequentes que ficaram pendentes de responder no primeiro webinar que a Assist fez e que também encontrou o ITED no âmbito daquilo que são as orientações de uma cadeia de valor gerada pelo ITED e por todos os operadores de mercado. Portanto, ficaram algumas questões por responder. Portanto, e aqui o compromisso da Assist a ser assumido e, portanto, este primeiro momento é mesmo para responder a essas questões que ficaram pendentes. E há um segundo momento, também cerca de meia hora, em que esperemos que todos vocês que nos estão a ouvir neste momento tenham também questões relacionadas com este âmbito do ITED e do ITUR, portanto, ITED 4 e ITUR 3, e gostaríamos de vos ouvir. Portanto, participem no chat. O meu colega Nuno Franco, que está aqui a acompanhar, ele está atento ao chat e, por conseguinte, são sempre bem-vindas as vossas questões neste particular. Portanto, introduzida que está a questão e dadas as boas-vindas, e agradecer mais uma vez a presença da ANACOM, Dr. Nuno Castro Luís, a palavra é sua neste momento. Muito boa tarde, muito bem-vindos a este webinar da Assist sobre este tema, ITUR e ITED, ou ITED 4 e ITUR 3, questões frequentes. Na verdade, nós temos os novos manuais, o manual de ITED e o manual de ITUR, em vigor desde o dia 1 de abril deste ano. Como sabem, houve um período transitório que terminou no final do mês de julho e, portanto, estes novos manuais estão agora plenamente em vigor, o que leva a que seja normal que haja mais questões, uma vez que, quando se começa a trabalhar com estas novas normas, surgem novas questões. No entanto, também é verdade que desde o início têm-nos surgido questões, não só nos webinars em que temos participado da Assist, mas também noutros, naqueles que nós fizemos e em vários outros de outras entidades,
e estamos também na Anacom a coligir estas perguntas mais frequentes. Seguramente também hoje serão colocadas algumas que serão aproveitadas também para esta recolha e iremos em breve depois também publicá-las no nosso sítio, tal como tem sido habitual para as outras edições dos manuais. Como sabem, estes manuais vieram, de certa maneira, a fazer uma adaptação para efeitos da normalização europeia que, entretanto, saiu, procuraram simplificar algumas das soluções técnicas que existiam, procuraram também responder a algumas solicitações que nós tínhamos do mercado, dos diversos agentes intervenientes, e também tentaram, de certa maneira, já antecipar algumas daquelas que serão as necessidades futuras que existirão nos próximos tempos, nomeadamente as do 5G. Portanto, estas foram as razões pelas quais estes manuais foram alterados. Estas perguntas mais frequentes irão hoje ser aqui ajudadas a esclarecer por vários elementos da equipa ITED da Anacom. Hoje estão aqui o engenheiro José Pedro Carraras e o engenheiro Paulo Mendes, que, como sabem, têm participado na elaboração destes manuais, juntamente com outros elementos da equipa, e que, além disso, têm um grande conhecimento sobre estas matérias, não só o conhecimento teórico, mas também o conhecimento prático, uma vez que, no âmbito das nossas atividades de supervisão e de fiscalização, andam no terreno a verificar se as infraestruturas estão ou não em condições. E, portanto, as questões técnicas serão hoje, de certa maneira, esclarecidas por estes nossos colegas. Teremos também a presença do Dr. António Vidas, que muitos conhecem, principalmente as entidades formadoras que possam aqui estar, uma vez que é normalmente um dos elementos de ligação, se não o principal elemento de ligação, para efeitos das questões de formação que nós temos na nossa equipa. Espero que os trabalhos corram bem. Eu também estarei aqui, obviamente, disponível para responder a qualquer questão que entendam que eu possa ajudar, nomeadamente alguma questão relacionada com o regime, e espero, obviamente, que este webinar corra da maneira mais útil e mais eficiente possível. Agradeço a todos, também em nome da Anacom, este convite, que é sempre muito bom termos estes momentos de debate direto, hoje se calhar não tão direto como quando é presencial, mas pronto, conseguiremos obviamente ter aqui esta possibilidade de, em cima do momento, responder às questões das pessoas que nos estão a ouvir, o que também é sempre muito bom e aprende sempre muito, penso eu, para os dois lados. Então, muito obrigado e vamos então iniciar os nossos trabalhos. Muito bem, Dr. Nuno, muito obrigado pela sua introdução. Então, eu vou partilhar aquilo que é um PowerPoint com as questões frequentes e à medida que vamos lançando as questões, os colegas da Anacom vão dando as respostas devidas. Vou partilhar então. Ok? E a primeira questão tem a ver com as classes em fibra óptica. Nós, por parte da Assist, apenas fizemos um levantamento das questões que foram colocadas no dito webinar em junho e não fizemos qualquer tipo de filtro a essas questões. Portanto, são integralmente, na própria escrita, as questões que foram, na altura, lançadas. Esta questão número 1 refere-se ao ITED, fala em classes de fibra óptica e diz o seguinte: desaparecendo as classes no manual ITED 4, fica limitada a 300 metros a ligação permanente de fibra óptica? Podem-se instalar troços com mais de 300 metros? Em que condições? Eu posso ficar já com esta primeira pergunta. Antes de mais, antes de entrar na resposta, agradecer a participação de todos que estão aqui neste webinar, também agradecer o convite à Assist, e partindo diretamente agora para esta questão da fibra óptica. Em relação à primeira questão, não existe qualquer tipo de limitação em relação aos 300 metros. Na parte do projeto, realmente fala-se nos 300 metros e indicam-se os valores limite tanto para as fibras ópticas de categoria OS1A como a de OS2 para os 300 metros. Mas depois, mais à frente, para troços superiores a 300 metros, há uma forma que é aplicada para saber os limites respectivos. A mesma situação também será aplicável em termos dos ensaios. É referido os 300 metros, que para a maior parte das ITEDs será mais que suficiente. De
qualquer das formas, para mais situações extremas em que realmente haja troços de mais de 300 metros, é exatamente aplicar a nova fórmula. No fundo, são limites que acabam por ser dinâmicos, função do comprimento da fibra óptica a partir dos 300 metros. Em relação à segunda pergunta, praticamente também já dei a resposta. Não existem condicionamentos nenhuns em termos do comprimento da fibra, desde que sejam respeitados realmente estes valores limite depois nos ensaios. Muito bem, Engenheiro José Carreira, eu vou passar aí para a segunda questão, então. Fala-se aqui de fibra multimodo. Em que condições pode ser utilizada a fibra multimodo nos edifícios ITED? Pode ser instalada fibra multimodo em sistemas de cabelagem de rede estruturada afeta aos serviços do edifício? Pronto, já que estamos aqui nesta parte da fibra, também vou continuar com as respostas. As únicas fibras realmente permitidas nas instalações, nas infraestruturas ITED, são as fibras ópticas monomodo. Aliás, nós temos um capítulo de categoria de dispositivos e materiais, em que é realmente frisado quais é que são os componentes, quais é que são os dispositivos que podem ser utilizados nas ITED, e também está salvaguardado que só as fibras monomodo é que podem ser instaladas nestas infraestruturas. Em relação à segunda pergunta, independentemente da resposta que foi dada, se estivermos numa situação de uma infraestrutura exclusiva do edifício em que não tenha ligação a uma rede pública, é claro que poderá ser utilizadas as fibras multimodo desde que seja fora do âmbito das ITED. Claro. Ok, está clarinho, está claro. Passemos à questão número 3, dimensionamento da PAT. Dependendo do número total de fogos, quantos tubos se deverão instalar nas condutas da PAT? Para um fogo, para 2 ou mais fogos, para 11 ou mais fogos? Ok, então Engenheiro esta vou eu responder. Já agora vou começar de uma maneira mais formal, agradecendo obviamente o convite da Assist. Este tipo de interação entre as nossas entidades. Quando eu digo as nossas entidades, digo neste caso uma associação e um regulador, é sempre muito bom para todos. Todos nós aprendemos com este tipo de interações e obviamente é um prazer estarmos aqui a falar enfim, de uma forma dissolvidos em eletrões, como eu costumo dizer, já que não podemos estar presencialmente a sentir, enfim, o calor humano está mais afastado, mas de qualquer maneira é sempre bom ter a consciência que estamos aqui a ajudar naquilo que nos é possível todas as pessoas que trabalham neste setor. Em relação a esta pergunta, no dimensionamento da PAT, portanto da passagem aérea de topo, não esquecendo então que a passagem aérea de topo é obrigatória em todos os edifícios, sem exceção, seja ele residencial, comercial, industrial, o que quer que seja, todos os edifícios têm a obrigatoriedade de existência da PAT. Nesse sentido, esta pergunta faz todo o sentido, já que existe aqui um pequeno lapso em relação à regra técnica em si, que é clara, e em relação a um quadro resumo que surge mais tarde na tabela 4.51, o que pode causar alguma confusão. Mas pronto, aquilo que é a regra técnica e que está muito explícito no ponto 4156 do Manual ITED, quarta edição, é que edifícios de um fogo, a PAT é constituída por um tubo de 40, como mínimo. Como sabem também, isso é sempre bom recordar, os manuais são sempre mínimo, ou seja, em cima, enfim, salvo seja em cima deles, podemos sempre, em cima da regra técnica estabelecida, podemos sempre fazer melhor. Portanto, para edifícios de um fogo, nós temos uma PAT constituída por um tubo de 40 como mínimo e 2 ou mais fogos, 2 tubos de 40. Portanto, o lapso na tabela resumo que refere, enfim, mais uma série de situações não se sobrepõe àquilo que é a mesma regra técnica estabelecida no ponto 4156, portanto aqui não há nada que enganar. Um fogo, um tubo de 40, 2 ou mais fogos, 2 tubos de 40. Perfeito. Engenheiro Paulo Mendes, obrigado. Vamos continuar. A CAM.
A cama é de instalação obrigatória em moradias unifamiliares? Há algum impedimento na opção de instalação da cama? Ou pode ser sempre utilizada como alternativa à CVM? Ora bem, todos os edifícios, quaisquer que eles sejam, independentemente de serem moradias unifamiliares ou o que quer que seja, existe a obrigatoriedade da entrada, da construção de uma fronteira subterrânea. Essa fronteira subterrânea é a obrigatoriedade, que também está muito bem expressa, de entrada dos operadores. Ou seja, os operadores só podem entrar nos edifícios por via subterrânea. Nesse sentido, a fronteira subterrânea é constituída por elementos que podem albergar essa entrada de operadores. E podemos ter aqui, então, duas figuras que são alternativas, a CAM ou a CVM. A CVM, a Câmara de Visita Multioperadora, é instalada no subsolo e todos nós já a conhecemos, e foi uma figura que já deu muito que falar em termos de ITED, mas que se mantém agora no ITED 4. Ou seja, a Câmara de Visita Multioperador é instalada no subsolo e pode ser uma das fronteiras possíveis subterrânea para a entrada de operador. A CVM funciona em alternativa à CAM. A CAM foi uma figura que foi agora criada de novo no manual ITED 4, que derivou muito das reconstruções, principalmente das reconstruções, onde existia muitas vezes muita dificuldade em instalar uma cama de visita no subsolo. E então optámos também pela criação e agora a existência, desde já, de uma caixa de acesso multioperador que é instalada nas paredes dos edifícios e que permite também, a já citada anteriormente, entrada subterrânea por onde os operadores têm obrigatoriamente que entrar. Obrigatoriamente tem que existir ou uma CVM ou uma CAM, é uma figura alternativa, o projetista vai decidir o que é melhor para aquele edifício. Obviamente que o projetista deverá, diria eu, fazer uma visita prévia ao local antes de fazer o projeto, para ver as condições de instalação, para ver onde é que vai colocar a CVM ou a CAM, ele é que vai decidir, e o instalador, obviamente, tem que seguir essa obrigatoriedade que é expressa pelo projeto. Portanto, eu penso que consegui responder às duas. Sim, eu creio que sim. Acho que sim, acho que está perfeito. Vamos para a quinta questão. Tem a ver com o filtro 5G. Há alguma obrigatoriedade de instalar portanto, este filtro de rejeição 5G na GTED? Ora bem, o 5G, já se fala muito nele, não é? Exatamente. Principalmente os nossos amigos americanos e com a questão da Huawei, sinceramente é uma questão que eu ainda não percebi muito bem. Quer dizer, percebo algumas coisas, mas não percebo outras. Se calhar isso merecia um webinar só sobre a Huawei. Mas pronto, como não é o caso, estamos aqui mais terra a terra, não é? Que é o ITED e o ITUR. Estes filtros começaram a aparecer para rejeitar a entrada de frequências de GSM pelas redes TDT e que poderiam causar alguma interferência na recepção de televisão. Em termos de ITED 4, não existe uma obrigatoriedade de filtros de rejeição àquilo que será o futuro 5G. Não existe essa obrigatoriedade, mas existe de qualquer maneira uma recomendação, ou seja, a ANACOM recomenda, também através do manual ITED, está explícito, a instalação de um filtro de rejeição ao 5G como garantia de uma melhor estabilidade das emissões. Portanto, não há aqui uma obrigatoriedade, há um aconselhamento. Não há, exatamente. Antes de passar à sexta questão, eu lembro e recordo à audiência dois temas. A primeira é que o webinar está a ser gravado, portanto, nós fazemos questão depois também no final de o partilhar mais tarde. E outro tema tem a ver com o chat e o que vos pedia, por favor, é que ao lançarem as questões se identifiquem, mesmo que entrem como participante anónimo no final do texto, por favor, identifiquem-se, caso contrário, não lançaremos as questões, como devem compreender. Vamos então à sexta questão. Calibração de equipamentos. Quem são as entidades competentes para efeitos de calibração de equipamentos? Com que periodicidade devem ser efetivadas as calibrações dos equipamentos de medida?
Ora, essas podem ficar comigo. Já sei que o Paulo tem a boca seca, precisa de um copo de água. De maneira que, em relação à calibração de equipamentos, no ponto 6.4 do manual ITED, estão lá definidos realmente quais é que são estas entidades competentes. No fundo, são os laboratórios nacionais acreditados pelo IPAC. No fundo, acabam por ser os laboratórios acreditados. Em Portugal, pelo IPAC, Instituto Português de Acreditação, e depois todos os outros laboratórios acreditados pela União Europeia, que no fundo são laboratórios acreditados que possuem um acordo multilateral da EA. Existem também outros laboratórios, por exemplo, nos Estados Unidos, que também acreditados, desde que tenham realmente também aqui um acordo que é o ILAC, que é o International Laboratory Accreditation Corporation. Isso é uma situação que podem comandar os equipamentos a calibrar quando fizerem o contrato com o laboratório, pedir-lhes realmente a indicação de se estão acreditados e qual é a entidade que eles têm acreditação. Também existe uma outra figura de laboratórios que poderão ser usados para a calibração dos equipamentos, os laboratórios nacionais de metrologia. Existem também laboratórios, desde que abre-se aqui uma exceção aos laboratórios acreditados, laboratórios dos fabricantes. Não faria sentido estar a excluir laboratórios fabricantes, embora possam não ter a acreditação ou não ter um destes acordos multilaterais. Se são fabricantes, saberão com certeza efetuar a calibração dos seus equipamentos. No fundo, aquilo que se pretende aqui é dar alguma garantia da qualidade das calibrações dos equipamentos, porque uma das situações importantes, todas são, mas esta também bastante importante na validação de uma infraestrutura, são os ensaios que são efetuados. Se nós não tivermos equipamentos calibrados e não tenhamos a garantia que esses equipamentos estão a medir corretamente, pouco vale estarmos a fazer ensaios. E a ideia é um pouco essa. Também aqui, para dar aqui alguma garantia sobre os equipamentos e a utilização deles, vem a questão da periodicidade. E também aqui ninguém melhor do que o fabricante para nos dizer de quanto em quanto tempo é que o equipamento tem que ser calibrado. Se bem que há outras situações que poderão ser equacionadas, a utilização do equipamento, um equipamento que se tem algumas dúvidas, o instalador, se tiver algumas dúvidas a utilizar o equipamento, poderá antecipar essa calibração, mas aquilo que é exigido em termos de manual ITED é que realmente se siga a periodicidade recomendada pelo fabricante. Claro, aqui também pode entrar em muito o uso que se dá diário, intensivo ou não, ao equipamento. Não é? Isto é quase, por analogia, aquilo que fazemos com os automóveis, ou a revisão ou é aos quilómetros ou é ao ano, não é? Ou aos anos. Sim. Desde que também haja algum cuidado em termos das medidas que se estão a fazer, qualquer pessoa que faça ou que esteja habituado realmente a um determinado equipamento, se ele começar a fugir fora dos parâmetros que são os normais, pode dar logo ali uma indicação realmente, porque a calibração pode ter que advir até de uma avaria, não é? O equipamento tem ali alguma anomalia, e se começar a ver que realmente que os equipamentos estão com medidas um pouco estranhas, que não é habitual, pode ser logo um indicador para que esse equipamento tenha que ir fazer uma calibração. Muito bem, obrigado, José Carreiras. Questão número 7, calhas técnicas. Há limites para a instalação de calhas técnicas ou as mesmas podem ser utilizadas em alternativa aos tubos em qualquer circunstância? Ok, então agora deve ser o Pedro que está com a garganta seca. Eu já tenho aqui a minha super caneca. É espetáculo. Já é suficiente para me abastecer agora nos últimos tempos. Ora bem, em relação às calhas técnicas, é engraçado porque desde o nosso querido e amado ITED 1 de 2004 que se começaram a colocar as questões das calhas técnicas e nessa altura, talvez porque estávamos a beber muito, agora por estar aqui com a caneca, talvez por estarmos a beber muito ainda das especificações do RITA, só se falava em tubos e raramente se falava em calhas. Mas pronto, começou-se a introduzir as calhas logo desde o princípio, também por culpa, e ainda bem, por culpa no bom sentido de um grande fabricante de calhas, que obviamente não posso dizer a marca, mas esse grande fabricante de calhas tinha por detrás também uma pessoa, tinha e tem uma pessoa muito competente,
que nos foi, enfim, chamando a atenção também para este tipo de situações, e nós fomos aprendendo que, principalmente em termos de reabilitações, e cada vez mais as reabilitações são importantes, mais até se calhar do que a construção nova neste momento. Nas reabilitações a utilização de calhas é obviamente muito importante. É nesse sentido que não há limite à utilização de calhas. Aliás, eu se agora comparasse, fosse viver para uma casa nova e a casa fosse acabada de construir, eu adoraria não ter tubos nas paredes e adoraria ter calhas técnicas, daquelas que imitam os rodapés, e que poderia ter acesso direto aos meus cabos de telecomunicações e eletricidade, e o que quer que seja, através da remoção pura e simplesmente do rodapé. Portanto, não há limite à utilização das calhas técnicas e podem ser, obviamente, utilizadas em qualquer circunstância. Tem que estar, obviamente, como qualquer material das ITED, adequado ao local onde vão ser instaladas. Muito bem, muito obrigado, Paulo. Questão número 8. Tomadas terminais. Qual a altura máxima recomendada para a instalação de tomadas terminais? Existe a altura recomendada para a instalação das tomadas de telecomunicações? Como eu disse, as questões não foram filtradas, portanto, isto está tal qual ela foi executada e feita na altura do webinar anterior. A resposta aqui é simples. Eu, sei lá, posso aproveitar para contar uma história para termos mais tempo, mas não vou contar história nenhuma. Não existe recomendação para a instalação de tomadas de telecomunicações. Aliás, nós podemos ver perfeitamente nos manuais que até nas próprias figuras dos manuais, figuras que obviamente são sempre exemplos. Uma figura no manual ITED é sempre um exemplo, não está a fazer, a menos que seja explícito, não está a fazer regra técnica, está a dar o exemplo de uma instalação, por exemplo. E as tomadas são normalmente instaladas normalmente, e também fruto da fiscalização que nós fazemos do terreno, nós verificamos que elas são instaladas normalmente ao nível das tomadas elétricas, portanto, a 30 centímetros do solo. Mas não existe nenhuma recomendação, nem sequer existe nenhuma obrigatoriedade. Portanto, a altura máxima recomendada não existe, nem a altura máxima nem a altura recomendada. Portanto, as tomadas são instaladas de acordo com as necessidades do cliente e de acordo com o projetista. Daí nós vermos tomadas, como eu referi, ao nível das tomadas elétricas a 30 centímetros do solo, mas também somos capazes de encontrar, porque dá mais jeito, tomadas, por exemplo, ao nível dos olhos, porque vou instalar uma televisão na parede ou no teto. Também se podem instalar televisões no teto. Por acaso já tive o prazer de ver uma. Eu, por acaso, não queria ficar debaixo de uma televisão, mas portanto, a tomada será instalada no local que o projetista e o dono de obra entender como mais conveniente. Não há qualquer problema. Muito bem, Paulo. Muito obrigado. CBM. Quando se instala a CBM no interior do prédio, é obrigatória a colocação de 2 tubos de 63 mm, conforme tal como acontece com a CAM? Portanto, este está aqui um português. Portanto, quando se instala a CBM no interior do prédio, é obrigatória a colocação de 2 tubos de 63, tal como acontece com a CAM? Posso responder a esta também, se não te importas, Pedro? Já que tenho o microfone ligado, poupo um clique para desligar aqui o microfone. A resposta é sim. Pronto, está rápido. Mais um bocadinho. Vou continuar mais um bocadinho. Não, está dado, portanto, está dada a resposta. Okay. Está dada a resposta. Sim, mas, portanto, nós quando temos uma... Isto é importante também aqui falar mais um bocadinho, porque nós não tínhamos esta situação bem definida, ou pelo menos não tínhamos mesmo definida nos anteriores ITEDs. ITED é um acrónimo, portanto, os acrónimos não têm o plural. ITED é como Palopes, portanto, é um erro de português, mas isso é, como eu sou casado com uma professora de português, de vez em quando me lembro-me destas coisas. Portanto, o local quando a CBM é instalada no interior quando se fala aqui no prédio, atenção que tem a ver, existe os prédios que pode não ser coincidente com o edifício. O prédio pode ser um prédio rústico, por exemplo, pode ser um terreno. Portanto, o edifício é um edifício, um prédio é um prédio. Imaginem uma vivenda com um jardim à frente, e a CBM, então, em vez de ser instalada como era nas anteriores edições do ITED, instalada no exterior
do muro limite da propriedade dessa vivenda, ela pode ser instalada no seu interior. Esse, de qualquer maneira, tem limitações em termos de distância ao limite do prédio e essa distância é de 1,5 m, ou seja, está limitada a uma distância máxima de 1,5 m do limite da propriedade. Dessa CVM até ao limite da propriedade tem que existir realmente esses 2 tubos de 63 milímetros, como mínimo, que é o prolongamento da CVM até ao limite da propriedade e que constitui a entrada subterrânea para os operadores, neste caso, porque se vão ligar a uma CDM. Muito bem, muito obrigado. 10ª questão. Identificação de tomadas. A identificação das tomadas com as sequências PC1, PC2 é também aplicável à rede estruturada num edifício industrial com bastidores em cada piso, ou poderá ser adaptada, por exemplo, a identificação seguinte: nome do bastidor, painel, número do painel? Ok, essa posso eu responder. As sequências que aparecem no manual são exemplificativas. PC1, CC1, CC2, FO1. A ideia que se pretende é bom não se agarrarem, aliás, isto é válido para todo o manual, aos exemplos que são apresentados nos manuais, porque eles são exemplos. Interessa mais agarrarmos-nos à regra e o que se pretende com a regra. E aqui o que se pretende é realmente que as tomadas sejam identificadas logo a partir do projeto e que esse mesmo batismo que nós vamos dar às tomadas que prevaleça ao longo de toda a infraestrutura, ou seja, projeto, instalação, depois na marcação dos PDs e nos ensaios. Isso penso que é uma grande vantagem quando estamos a falar de uma determinada tomada, sabermos exatamente qual é essa tomada. É essa tomada no projeto, é essa tomada na instalação e é essa tomada nos ensaios. Aqui o que interessa realmente é que haja uma numeração de alguma forma sequencial. Ela até pode ser por grupos, realmente. Pode haver um bastidor no primeiro piso que seja o bastidor 1 com uma PC1 e um bastidor no piso 2, um B2 com uma PC1 também. Interessa é ser, de alguma forma, sequencial e inequívoca, para quando realmente estivermos a falar de uma determinada tomada, sabemos exatamente localizá-la nos vários aspectos da infraestrutura. Isso é o mais importante. Claro, muito obrigado. Portanto, tem que ser coerente a marcação, não é? Portanto, de alguma forma também que leva alguma intuição para quem está depois, mais tarde, a analisar a instalação. MPTL, Modular Plug Terminated Link. No manual apresentam para o conceito de Permanent Link, ou ligação permanente, a distribuição horizontal, cabo sólido de par de cobre, que transita desde o painel colocado no bastidor até à tomada terminal, por exemplo. No entanto, na secção 4.1.5.3, redes de par de cobre do manual ITED 4, a linha C, refere tomadas ou conectores RJ45 ou equivalente. Portanto, eu repito, refere tomadas ou conectores RJ45 ou equivalente. Neste caso, deixa abertura para podermos utilizar fichas ligadas diretamente na extremidade do cabo, como é o caso do MPTL, Modular Plug Terminated Link. Poderemos então considerar válido para efeitos de certificação ITED 4 o teste MPTL recorrendo à norma TIA CAT6A MPTL? Isto é uma excelente questão, realmente. A resposta redonda é não. Enquanto nós não tivermos uma EN que permita realmente fazer o teste destes conectores MPTL. Como sabem, todo o manual é baseado na normalização europeia e é na normalização europeia que também estão baseados os ensaios que são efetuados às redes. Eu espero que num futuro que seja breve, que tenhamos já, ou nesta EN 50103 ou num apêndice, seja o que for, a possibilidade de fazer testes, ensaios a estes conectores, porque esse ensaio tem que ser definido e tem que ser definido numa EN. Ok, mas uma questão que provavelmente vão colocar no seguimento desta que aqui está. Pelo que respondeu, e uma vez que não tenho forma de certificar a instalação, não vou poder utilizar fichas MPTL, portanto este macho na extremidade de um link permanente.
Exato. Não quer dizer que, e eu espero, volto a dizer, que assim que surja uma EN, assim que houver essa possibilidade de fazer esse ensaio, o manual já está preparado para que se utilize este tipo de fichas. Está dada a resposta. Muito obrigado. Links, exato. CV, CVM, /CAM. No loteamento em que já esteja instalada uma câmara de visita no local, poderemos ligar a tubagem de entrada de operadores a essa CV, dispensando, portanto aqui tem um erro, dispensando no projeto ITED a instalação da CVM ou da CAM? Ok, eu posso responder. Não. Vamos lá ver uma coisa. A CVM e a CAM, em alternativa uma à outra, são figuras obrigatórias, ou seja, qualquer edifício no âmbito do ITED, obrigatoriamente tem que ter ou uma CVM ou uma CAM. Quer dizer, e se der jeito até pode ter as duas coisas, porque dependendo do tamanho do edifício e dependendo dos acessos que o projetista entenda como mais convenientes para o edifício, até pode ter mais que uma CVM, até pode ter mais que uma CAM, desde que obviamente as coisas depois estejam devidamente interligadas. Portanto, não há problema nesta figura, ela pode ser repetida e portanto, não há esse problema. Mas em relação ainda à questão, dado que é obrigatória a existência de uma entrada subterrânea para qualquer edifício TED, dado que a entrada subterrânea tem que estar obrigatoriamente ligada a uma CBM ou a uma CAM, portanto, isto é uma figura que tem que existir no edifício TED. Agora, ela pode estar pensada, ela pode existir já uma câmara de visita num loteamento que esteja mesmo em frente a um edifício TED e que dê muito jeito eu fazer um prolongamento de tubagem dessa câmara de visita até ao meu edifício, porque aquela câmara de visita, embora fazendo parte do loteamento, basta fazer um acesso lateral para eu ter ali o equivalente a uma CVM para ligar ao meu edifício. Mas isso não é possível porque se a câmara de visita faz parte da rede pública ou faz parte até da via pública e faz parte de uma ITUR ou faz parte de uma rede que não tem nada a ver com o edifício, ela nunca poderá tomar a figura da CVM ou da CAM. Portanto, a CVM e a CAM, embora em alguns casos possa ser quase uma duplicação de caixas, mas ela tem que existir. Também em relação a isto é preciso pensar de uma forma mais abrangente e, por exemplo, se nós começarmos a pensar numa ITUR que de origem começa logo no projeto ITUR a pensar na instalação das CVMs, ou neste caso mais das CVMs do que das CAMs, não é? E se no projeto ITUR eu já prever uma câmara de visita que é já uma CVM, ok, tudo bem, a CVM é a CVM e ela já existe, embora o edifício até possa aparecer mais tarde, mas o próprio ITUR já previu a existência de uma CVM, como tal, ela já existe. Não sei se se baralhei suficientemente bem para ninguém perceber nada do que eu disse, mas eu penso que está mais ou menos explícito. Não, está claro. Portanto, as fronteiras são a CVM ou são a CAM, portanto não nos podemos aproveitar de algo que já exista, a não ser que o ITUR tenha sido desenvolvido a pensar que vai aparecer ali um edifício e já se dimensionou uma CVM para aquele edifício ou para aquela entrada. Okay. É isto, não é? Vamos continuar. Portanto, isto já no âmbito da ITUR, do manual ITUR, infraestruturas de telecomunicações, canais técnicos rodoviários, CTR. Na elaboração de projetos rodoviários, o dimensionamento da rede de infraestruturas de telecomunicações não está previsto no novo manual ITUR. Devemos aplicar as instruções técnicas para o CTR disponibilizadas pela Infraestruturas de Portugal? Posso responder também, quer dizer, não sei exatamente quais são as instruções técnicas que se aplicam a este tipo de situações, mas aquilo que eu posso dizer é que isto está fora do âmbito das infraestruturas de telecomunicações em urbanizações, conjuntos de edifícios e loteamentos. Portanto, isto está fora do âmbito do ITUR. Muito bem. É direto. Mais direto do que isto não consigo. Muito bem. Redes ITUR ainda, é obrigatório apresentar no projeto de ITED o desenho da CVM. Portanto, eu aqui suponho que estamos a falar de uma rede ITUR, que foi assim que nesse âmbito que apareceu a questão, e o colega pergunta se é obrigatório apresentar no projeto de ITED o desenho da CVM. Pedro.
Posso eu responder? Pois, eu também quando li esta pergunta também pensei que realmente isto deve ser uma situação em que a CVM já foi prevista no projeto ITUR e daí Exato. essa questão. Sim, a CVM terá que sempre constar do projeto de ITED. É claro, se ela já existe, o projetista deve fazer uma referência que a CVM já está existente, que não é necessário ser instalado, que ela já existe, mas vai aparecer também nos desenhos técnicos referentes ao projeto ITED, sim. Exatamente. Perfeito. Porque a CVM faz parte das ITEDs, é o ponto de fronteira dos edifícios. Exatamente. Ainda dentro do ITUR, o manual ITUR também se aplica a condomínios privados de uma só fração, do tipo área privada de uma empresa ou entidade constituída por edifícios distintos, com vários edifícios, pavilhões, polos universitários, aeroportos, estações de comboio, etc. Esta também vai um pouco de encontro àquilo que o Paulo disse em relação à outra situação do CTR, salvo erro, não é? No fundo, estas situações também estão fora do âmbito das ITUR. Embora será sempre recomendável aplicar as boas práticas do manual ITUR em situações destas. Poderá ser que num próximo ITUR se caiam dentro do âmbito estas situações que carecem, se calhar, aqui de alguma regra. Mas pronto, as regras, as boas práticas que estão incluídas nos manuais, tanto no ITED como no ITUR, podem ser aplicadas em qualquer infraestrutura. Não é? Sim, o próprio nome diz, são manuais, portanto são manuais de boas práticas e podem ser aproveitados para outro tipo de infraestrutura que não esteja enquadrada de momento no pensamento da leitura do ITED. Ok, vamos à questão número 16, sala técnica. Numa ITUR pública é obrigatório a instalação de uma sala técnica quando existem 64 ou mais lotes? Esta situação, as salas técnicas, aqui é preciso olhar para a funcionalidade das salas técnicas. As salas técnicas servem para albergar dispositivos, cabos, pronto, elementos da rede de cabelagem. Só fará sentido realmente uma sala técnica numa ITUR privada, em que temos realmente dispositivos e equipamentos da rede de cabelagem. Numa ITUR pública não me parece que faça sentido essa construção de uma sala técnica, até pode ser pouco prático construir uma sala técnica numa via pública. Claro. Porque na realidade a ITUR pública é uma ITUR apenas de tubagens e não temos as cabelagens. Já agora, só voltando um pouco atrás, à vontade. Uma situação que eu gostaria de referir, que até tinha a ver com a parte das CVMs e elas serem incluídas nos desenhos técnicos. É só aqui um pedido que eu faço, tanto aos projetistas como aos instaladores. Nós temos visto algumas CVMs nascerem em locais que não são tão adequados. Muitas vezes enfrentam uma porta de entrada de uma moradia. Às vezes carece também de avaliar ali a situação e deslocar, às vezes basta deslocar a CVM 1 metro para sair da porta de entrada da pessoa e depois, até mesmo em termos estéticos, pedia também se calhar alguma atenção para essa situação, para ver se também conseguimos melhorar nesse ponto. Pois, o que o José está a dizer é que, antes de executarem o projeto e executarem o desenho, ou de o darem por finalizado, que visitem o terreno. Sim. É isso que está a dizer. Vamos para a 17ª, exatamente, que tem a ver com formação. Atualização ITED 4. Sendo que o prazo da minha formação de atualização ITED 3 só caduca em setembro de 2021, poderei conceber projeto ITED 4 desde 1 de abril de 2020? Bom, aqui a resposta é que ele não só o projeto, neste caso, não só a partir de 31 de julho de 2020. António Vidas, tem um som de retorno muito alto, tem o volume muito elevado e o micro está a fazer feedback com o altifalante do computador, seguramente. É melhor reduzir ao volume. Melhor agora? Está perfeito. Ok. Então, dizia, até como o Dr. Nuno Castro Luís disse na sua intervenção inicial, portanto, o manual ITED 4 entrou em vigor no dia 1 de abril e, a partir do dia 31 de julho deste ano, tornou-se obrigatório. Portanto, todos os projetos feitos a partir de 31 de julho
são obrigatoriamente feitos de acordo com esta nova regra técnica, e o facto deste projetista estar só caducar em 2021, portanto, não só pode, como deve fazer os projetos de acordo com o ITED 4. Claro, aqui a questão dele também poderia ser mais no âmbito de que ainda não fiz uma atualização ITED 4, será que estou capacitado para o fazer ou estou habilitado? Naturalmente que está, sim, posso complementar então. Uma vez que a formação de atualização, como diz o decreto-lei, é obrigatória tanto para projetistas como para instaladores de 5 em 5 anos. O facto de ter saído agora uma regra técnica não quer dizer que o projetista ou o instalador tenha que fazer imediatamente essa regra técnica, como também não quer dizer que ele não deixe de estar habilitado de fazer o projeto, neste caso, não tendo ainda feito o ITED 4. Claro. Portanto, tem todas as habilitações para fazer já projetos em ITED 4, mesmo que ainda não tenha feito a respectiva atualização em ITED 4. Vamos, eu creio que esta foi a última questão, portanto, que saiu do dito webinar de junho. Eu aqui agora faria o seguinte, eu creio que o meu colega Nuno já tem uma série de questões que foram, entretanto, lançadas, quer no bate-papo, quer na pergunta e resposta. No entanto, há aqui um colega que está a assistir, que se chama Carlos Alberto, e levantou a mão para falar. Portanto, eu dava prioridade ao Carlos Alberto, se é que ele me está a ouvir, e vou permitir que ele fale. Não sei se o Carlos Alberto está... Ativado o som. Está ativado? Já ativou? Eu tenho que ativar o som. Não só ativar o som, se ele tiver uma câmera e quiser ativar a câmera, também seria interessante. Carlos Alberto? Carlos Alberto não está. Há aqui mais um colega, Abílio Manuel Carlos. Sim, sim. Quem fala? É Abílio Carlos. Abílio, esteja à vontade então. 2 minutos, seja conciso, está bem, por favor? A minha pergunta é sobre esta última resposta que foi dada sobre a questão de ter ou não a habilitação para poder fazer projetos ITED 4. Quem já tem a habilitação para ITED 3. Aqui há uma questão, é que se não tiver o comprovativo de frequência e conclusão da formação ITED 4 ou ITUR 3 e não o apresentar na ordem profissional, a ordem profissional não lhe vai passar a declaração em como pode fazer o ITED 4, ou seja, um colega que tenha ITED 3, mas que vai fazer ITED 4, não tendo a formação, não vai poder assumir a responsabilidade desse projeto ou dessa instalação, porque a ordem não lhe vai, não tem a certificação para ITED 4. Eu gostaria de ver esta situação esclarecida, porque foi dito que poderia fazer. Obrigado, Abílio, pela sua intervenção. Quem responde por parte da ANACOM? Posso complementar aqui esta resposta. Tal como o António Vidas há pouco disse, o que o diploma legal diz é que qualquer técnico, seja ele técnico, projetista, instalador, engenheiro e, portanto, inscrito nas ordens profissionais, quer um técnico não engenheiro, portanto, um instalador que esteja inscrito na ANACOM, tem o dever de fazer a formação de atualização de 5 em 5 anos. Ninguém faz formação de ITED 3, ou de ITED 2, ou de ITED 4. A pessoa faz a formação de atualização que no momento em que vai fazer a formação está em vigor. Portanto, se alguém fez, imagine, o ano passado a formação de atualização, obviamente que o que deu foi ITED 3, porque era esse o manual que estava em vigor, mas agora não tem que fazer a formação sobre o manual ITED 4. Tem um período de 5 anos, dentro do qual aquela atualização está válida. E, portanto, isso não significa que vai ter que repetir a formação de atualização, porque ainda está dentro do período de 5 anos. Obviamente que o pode fazer, se quiser fazer, pode fazê-lo. Não é obrigado a fazê-lo. Obviamente que a responsabilidade da verificação da formação por parte de engenheiros é das ordens profissionais, portanto, da ordem dos engenheiros e da ordem dos engenheiros técnicos, portanto, consoante o caso. De qualquer maneira, o que me parece é que deve haver aí
algum lapso de percepção relativamente a esta questão. Portanto, volto a dizer, o que o diploma legal diz é que em cada período de 5 anos as pessoas têm de fazer formação de atualização. O que conta aqui não é se a formação que fez era uma formação de atualização que dizia respeito ao Manual ITED de terceira edição ou que dizia respeito ao Manual ITED de quarta edição. É verdade que há aqui uma questão e que tem a ver com o seguinte, é que a formação tem codificações distintas por vezes, porque as pessoas não podem repetir formações. Mas esse é um aspecto parcelar e, portanto, não é isso que impede o exercício da atividade. Até porque um projetista supostamente tem já a capacidade, independentemente da formação de atualização, para compreender a norma técnica. Esta obrigatoriedade legal da formação de atualização é porque exatamente há necessidade de haver espaços de debate, haver espaços de esclarecimento de dúvidas, haver espaço de contacto com as novas tecnologias e com as novas normas entre os pares. E, portanto, foi por isso que, de uma forma preventiva, se procurou colocar na legislação esta obrigatoriedade de formação de atualização de conhecimentos. Não é negar que todos os projetistas que não fizeram ainda a formação de atualização de conhecimentos, porque não tinham que fazer, porque estavam dentro daquele período de 5 anos, perderam as qualidades que tinham de projetista. Portanto, eu penso que não é esse o entendimento também das ordens profissionais, pelo menos eu nunca ouvi, e temos uma comissão de acompanhamento. De qualquer maneira, poderemos depois ver isso com as ordens, e aí, se nos quiser fazer chegar esse caso concreto, podemos ver. De qualquer maneira, volto a dizer, e tal como o António Vidas há pouco referiu, as pessoas têm a obrigatoriedade de fazer a formação em cada período de 5 anos. Não é para o Manual ITED 3, não é para o Manual ITED 4, é em cada período de 5 anos. Obviamente que se forem fazer agora, será de acordo com o Manual ITED quarta edição, porque é aquele que está em vigor e é aquela formação de atualização que devem fazer. Muito obrigado, Dr. Nuno. E vamos colocar aqui um certo critério, porque já há 2 colegas também mais a quererem falar, e então faremos o seguinte, daremos palavra a 3 e depois o meu colega Nuno lançará 3 questões também das que estão no chat, ou na pergunta e resposta. E eu então chamaria o Carlos Alberto e prepara Serafim Granha, por favor. Carlos Alberto? O Carlos Alberto não está. Eu vou dar a palavra ao Serafim Granha. Serafim. Estou a ativar. O doutor Nuno Castro já respondeu e posso, digamos, confirmar que a Ordem dos Engenheiros segue esse critério. Portanto, só quando acabar a data anterior é que é exibido, digamos, deixa-me agora faltar o termo. Habilitação, não é? Para... Uma habilitação, exatamente. Portanto, a Ordem dos Engenheiros não põe não contraria em nada aquilo que a ANACOM está a propor. Era só isso. Muito bem, obrigado, Serafim. Prazer em ouvi-lo. Igualmente. Saúde. Vamos agora, não sei se o doutor Nuno quer observar algo em relação ao que foi dito. Não, estava só a tentar ajudar o antecessor relativamente à questão, portanto, a formação de atualização, não é? Portanto, a habilitação existe, estamos a falar de formação de atualização. E eu também penso, e ainda bem que está aqui uma confirmação, que as ordens, quer a Ordem dos Engenheiros, quer a Ordem dos Engenheiros Técnicos, segue exatamente o mesmo critério. Portanto, penso que, quanto a isso, estão as 3 entidades a funcionar da mesma forma. Muito bem. Eu vou chamar mais uma última vez o Carlos Alberto, que pediu para falar. Não está? Portanto, Nuno, se não te importas, então, deves ter aí algumas questões que podes, entretanto, lançar para a mesa. Vamos a packs de 3, por favor. Quer dizer, até termos gente que deseje falar. Ok. Há aqui algumas que foram colocadas no bate-papo, outras na opção perguntas e respostas. Eu vou aqui já das perguntas e respostas. Tem aqui o Luís Santos pergunta: a classe de reação ao fogo tem que estar obrigatoriamente marcada na bainha dos cabos? O Helder Martins pergunta: numa instalação ITED sem instalação de antenas obrigatória, deve-se considerar a ligação de cabo de terra para eventual futura ligação? E aproveito aqui outra, também do Luís Santos: o número de pisos para efeito
do desdobramento do ATE ou para execução da coluna conta-se a partir do piso onde está localizado o ATE inferior? Esse piso também conta? Para já respondo-se a estas Ficam com três. estas três, não é? Eu posso começar aqui a adiantar e depois, se os meus queridos colegas quiserem. Paulo, ajuda-me só uma questão. Tu estás a ver as questões escritas também, não é, Paulo? Consegues vê-las no pergunta e resposta? Se der Senão, aqui. eu posso projetá-las. Não, eu estou consegue. aqui a vê-las. Sim. Estás a vê-las? Ok. Portanto, em relação à primeira questão da classe de reação ao fogo, obrigatoriamente marcada na bainha dos cabos, já existia esta obrigação no ITED 3, não sei se sabem, mas foi constituída uma adenda ao ITED 3, devidamente ratificada a nível de consulta pública e a nível de todas as obrigatoriedades que foram necessárias. Portanto, já existia esta obrigatoriedade no ITED 3, penso eu, a partir de dezembro de 2017 ou 2018. Uma coisa, acho que é 2017. Mas, pronto, dezembro de 2017, portanto, a partir de janeiro de 2018, digamos, isso já era obrigatório. Agora, vamos falar no ITED 4, que é o que está em vigor. Isso já está completamente integrado no ITED 4, ou seja, só podem ser utilizados nas infraestruturas de cabelagem ITED os cabos que estejam devidamente marcados com a classe de reação ao fogo. Portanto, tem que estar obrigatoriamente, sim, tem que estar obrigatoriamente marcada na bainha dos cabos e tem que ser adequada ao local onde vai ser instalado. Em relação à pergunta do Helder Martins, se for o Helder Martins que eu conheço, desde já o meu abraço. Haverá muitos Helders Martins, mas eu penso que aqui neste deverá ser... Seguramente que é o que tu conheces. É o que eu conheço, então um abraço para o Helder. Numa instalação ITED sem instalação de antenas obrigatória. Ora bem, qual é a instalação ITED? Isto agora é uma pergunta que eu faço. Qual é a instalação ITED onde não existe a instalação de antenas obrigatória? Qual é? E vocês respondem, ok, quando é apenas um fogo, ou seja, uma única fração autónoma. Porque segundo o decreto-lei, duas ou mais frações autónomas, ou dois ou mais fogos, a designação é idêntica, é sempre obrigatória a instalação de sistemas de recepção e de distribuição de sinais de TDT, onde obviamente se incluem as antenas. Quando não existe a obrigatoriedade de existência de antenas, e estamos a falar de edifícios de uma fração autónoma, deve considerar-se a ligação de cabo de terra para futura ligação. Não há essa necessidade. A PAT, obviamente, é obrigatória, a PAT está lá. Na eventualidade de instalação de uma antena, para além da instalação da antena, passa-se o cabo de terra. É esta a resposta que eu tenho para dar. Em relação a esta... Posso só complementar aí? Até mais importante do que o cabo de terra é preverem, e isto também é uma recomendação, não existe nenhuma obrigatoriedade, da instalação de tubagem que permita passar um cabo de terra depois, futuramente, se forem instaladas antenas. Volto a referir que não é uma obrigatoriedade deixar essa tubagem de reserva, mas é uma recomendação que fazemos, porque realmente depois, se forem instaladas as antenas, se tiver lá o tubo para se fazer esse enfiamento do cabo de proteção, será muito mais simples. Sim. Queres que eu continue aqui a responder aqui a esta ou queres tu, Pedro? Eu posso responder, depois se quiseres podes complementar em relação à pergunta do Luís Santos. Sobre o número de pisos para efeitos. Sim. Os únicos pisos que contam para efeitos de contagem são os pisos onde existem os fogos. Portanto, se o ATE inferior estiver localizado num piso fora de fogos, esse piso onde está o ATE não é relevante para a contagem. Portanto, conta os pisos onde estão em instalação, onde existem fogos. A resposta direta é esta. Eu creio que aqui também a questão prendia-se com o seguinte: uma vez que ele pode servir os fogos diretamente do ATE que estão nesse piso, estava a dar quase esse piso como um piso de zero e não contado. Mas não é esse o caso. Não.
Ele pode fazer isso e dispensa-se, há uma regra que dispensa a caixa de coluna exatamente no piso do ATE. Mas em termos de contagem de pisos tanto para a coluna montante como para o ATE superior, se o ATE estiver num piso com fogos, esse piso deve ser contabilizado, sim. Conta, claro. Ora, uma vez que não há ainda colegas que desejam intervir diretamente, por escrito, podemos avançar então, não? Com mais questões? Estava aqui a apanhar uma do bate-papo. Ok. Aqui mais para baixo. Aqui, Paulo Ladeira. Boa tarde. A CBM era construção obrigatória, agora com o ITED 4, o projetista pode escolher entre CBM e CAM. Sem qualquer justificação, a CAM tem que ter algum tipo de inscrição à semelhança da CBM? Na execução de um projeto ITED 3 e com a concordância do projetista, é válido a construção da CAM? Boa tarde. Isto já estava a repetir. Aqui tem a ver com o requisito da CAM e em termos de identificação, não é? E ela surge agora no âmbito do ITED 4. Vou aqui selecionar mais. Aqui o Bruno Miguel Ferreira. Boa tarde. Desculpa, Nuno, se calhar podemos já ir respondendo uma a uma, em vez de perguntar, não é? Ok. É que ainda por cima esta tem 3 perguntas, salvo erro. Pois tem. Então, pode-se então responder então a esta do... Paulo, queres que avance? Eu posso avançar com... aqui, pronto, o Paulo também já tinha referido esta situação. Não tem que haver qualquer tipo de justificação entre a escolha de uma CVM ou de uma CAM. O projetista deve escolher a fronteira subterrânea mais adequada em função do edifício que vai ter a infraestrutura ITED. Não tem que haver uma justificação de uma escolha sobre a outra. Isso não é isso que se pretende. Elas acabam por estar em termos de hierarquia ao mesmo nível. Ou escolhe uma CAM ou escolhe uma CVM, função realmente do edifício. Em relação à inscrição na CAM, eu não tenho bem a certeza, peço a ajuda do Paulo, mas eu penso que segue a mesma filosofia do resto das caixas de tubagem, ou através da marcação da letra T, ou então com telecomunicações. Exatamente, é isso. Exatamente. Uma CVM que tem que ter mesmo CVM, a CAM não tem que ter a inscrição de CAM. Sim, não tem que ter. Em relação à última pergunta, eu diria que a melhor forma de utilizar uma CAM num projeto ITED 3 é fazer um projeto ITED 4. Porque a CAM acaba por ser uma figura do ITED 4 e não do ITED 3. É fazer um upgrade do projeto, fazer um novo projeto ITED 4 e realmente aí incluir a CAM. É a única forma de o fazer. Enquadrado. Andando mais para baixo, tem aqui, falando ainda em caixas, também do Paulo Ladeira, para aproveitar aqui, estamos a falar do ponto de fronteira. A manutenção da CBM, construída na via pública, é de quem? Isto é, quem é o dono da CBM? Eu não sei se aqui o Nuno Castro Luís quer responder à propriedade, ou se posso começar eu. A CVM, assim como a CAM, mas a CAM não há dúvida, ao estar instalada na parede do edifício, é mais uma caixa que está no edifício. A CVM, quando é construída na via pública, e agora no ITED 4 ela também pode estar no interior, por exemplo, no jardim de uma vivenda, não é? Ou tal, máximo 1,5 m, mas a CVM faz parte do edifício. Faz parte, portanto, é a propriedade do edifício, embora esteja construída na via pública, é a propriedade do edifício. Portanto, todas as responsabilidades relacionadas com a CVM, até legais, parte-se a tampa, há uma pessoa que escorrega e aleija-se porque há uma CVM que está defeituosa, portanto a responsabilidade obviamente é do dono da CVM, que é ou do condomínio ou do dono da propriedade. Pois aqui eu vou pôr um pouco também de calor nesta questão.
e o Dr. Nuno deveria, acho que não, poderá intervir neste tema, porque isto tem a ver com na verdade, a CVM está instalada numa propriedade pública, num espaço público, não é? Que pode ter vindo de uma cedência do próprio edifício, mas está num espaço público. E estando num espaço público, há aqui, digamos, duas entidades que regulam aquela zona, não é? E eu tenho dúvidas, na realidade, das responsabilidades, sobretudo essas que o Paulo falou, dos possíveis acidentes, que venham de alguém ter algum acidente e depois quem deve ser responsabilizado, se é o dono da CVM ou se é o facto de ela estar num espaço público e estar mal cuidada por alguém. Eu não sei, eu sinceramente não sei como é que isto se pode esgrimir, Dr. Nuno. Bem, esta é capaz de ser uma das questões mais complexas, mas começaríamos por dizer o seguinte: a CVM é parte integrante das ITED e, portanto, sendo parte integrante das ITED, de acordo com o que diz a lei, é a propriedade do edifício e, portanto, é a responsabilidade do edifício tal como toda a restante infraestrutura. Obviamente que quando há a obrigatoriedade de colocar e já agora só aqui parênteses, talvez seja por nós sabermos que há este tipo de questões e que tem havido este tipo de questões, que foi lançada esta possibilidade de alternativa, a possibilidade da CAM, não é? Da CAM, que é mais fácil, porque não está, e porque muitas vezes os próprios municípios têm alguma dificuldade em autorizar a instalação da câmara da CVM na via pública. De qualquer maneira, a partir do momento em que há um licenciamento para colocação na via pública, independentemente daqui da questão da localização, temos que ver o que é que está nesse licenciamento, mas a verdade é que é a propriedade daquela entidade que foi licenciada para o efeito. Dou-vos aqui um exemplo. De certeza absoluta que ninguém iria questionar, peço desculpa, mas é a única comparação que eu agora neste momento estou a conseguir fazer para tentar explicar. Alguém que tem um poste, imaginem, por exemplo, um operador que coloca um poste na via pública e se esse poste cair, ninguém de certeza vai dizer que a responsabilidade de manutenção daquele poste não era do operador, mas era do município. Portanto, aqui a situação é muito próxima desta, não é? Agora, pode haver casos em que o próprio licenciamento coloca condições diferentes e, portanto, transfere a responsabilidade para si próprio. Portanto, aí a situação será distinta. Mas, à partida, a responsabilidade da CVM é do proprietário da ITED. Penso que é exatamente por essa razão, e volto a repetir, foi exatamente por essa razão e por haver aqui algumas dúvidas relativamente a isso e alguns constrangimentos, muitas vezes nos próprios alvarás, que surgiu esta nova figura neste manual. Mas eu penso que, em termos legais, não há grandes dúvidas relativamente a esta questão. Doutor Nuno, e o exemplo que deu do poste é interessante e é um exemplo que passarei a usar porque, na verdade, é um bom exemplo e está mais claro a responsabilidade de quem seja. Nuno, queres continuar com questões? Tem aqui uma colocada no bate-papo e foi colocada por José Couto e pronto, José Couto penso que depois identificou-se, que é a partilha de uma dúvida de um técnico conhecido da TEC. É assim um bocado extenso, mas vai bater na dúvida da aplicação da fibra óptica. Multimodo. Então, sou projetista e tenho uma dúvida que já vem desde a criação do ITED e agradecia que esclarecesse se possível. Relativamente ao tipo de fibra óptica a instalar no edifício, que no caso tenho no momento em mãos, é um edifício de escritórios com vários pisos, um só cliente, é uma só fração. Poderei ou não instalar fibras multimodo, esses entre bastidores de dados e conectores LC, tal como pretendido pelo cliente. Bem, aqui evidenciar a necessidade do sistema de cabelagem do encontro com as necessidades do cliente. Depois, acrescenta que técnicos de empresas certificadoras já me disseram que não se pode e outros dizem que sim, continuo com dúvidas. É uma questão que nunca consegui esclarecer bem e agora com o ITED 4 que indica no quadro 4.48 que a fibra é a definir pelo projetista entre pontos de distribuição
mas é de óbvio, pois não são claros se dão liberdade ao projetista de escolher o tipo de fibra que se instala. O certo é que refere no ponto 3231 do manual que a fibra monomodo é o tipo de fibra que pode ser instalada nas ITED. No entanto, sendo esta uma rede individual ou privada, não tendo zonas comuns, e seguindo o exposto do quadro 4.48, a leitura ficamos sem saber o que fazer. Aqui a fração individual, do tipo não residencial, e o manual dá aqui abertura ao sistema de cabelagem entre pontos de distribuição e fica aqui a dúvida se podemos aplicar ou não fibras multimodo. Há pouco foi evidenciado que, enquanto ITER é obrigatório fibras monomodo, esta dúvida deve ser comum a vários técnicos, seja projetista ou instalador. Obrigado. Eu posso tentar esclarecer de uma outra forma. Realmente, as únicas fibras permitidas numa infraestrutura ITED são monomodo. Isto é quase fazendo uma analogia aos cabos de paz de cobre. Os únicos permitidos são os de categoria 6. Não quer dizer que numa infraestrutura, num edifício, não haja, por exemplo, um videoporteiro que utiliza cabos de paz de cobre de categoria 3, 4, 5. Numa infraestrutura ITED, os que são realmente permitidos são os cabos de fibra óptica monomodo e os conectores, os APCs e não os LCs. Em relação aqui à questão da ligação entre os bastidores, o que fica ao critério do projetista é a ligação entre bastidores, em que tecnologia vai executar. Se vai executar em fibra, se vai executar em pás de cobre, mas, volto a dizer, que existe um capítulo, penso que é o capítulo 3, que define quais os dispositivos e materiais permitidos nas ITED. E lá está bem frisado numa frase que as únicas fibras permitidas são as monomodo. É claro, se houver uma necessidade de uma instalação, uma infraestrutura privativa, eu não estou aqui a lembrar de uma situação, mas que possa haver um elemento de comunicações, que há um videoporteiro já em fibra óptica, esse não está no âmbito do ITED, do manual ITED, ela pode ser executada com fibra multimodo, monomodo, seja o que for. Paulo, não sei se queres acrescentar alguma coisa, para isto tentar desta vez ficar esclarecido. Não, é exatamente isso, porque independentemente de num determinado sítio do manual, e estou a repetir um bocadinho o que tu disseste, mas é para vincar ainda mais um bocadinho. Independentemente de num determinado tipo do manual ser dito que entre bastidores fica ao critério do projetista, mas fica ao critério do projetista a ligação a executar entre eles, mas os materiais são sempre aqueles que são dados pelo capítulo 3 e têm sempre de ser respeitados. Ou seja, em pás de cobre nunca se pode descer abaixo da categoria 6 e em fibra óptica tem que se utilizar obrigatoriamente a fibra monomodo. Obviamente, se eu conseguir imaginar uma infraestrutura de telecomunicações que não se liga a nenhum operador, que não é para ligar às redes públicas de telecomunicações, é só para uso interno, se calhar, sei lá, não sei, mas, por exemplo, num hospital, numa cadeia, estou-me a lembrar destes exemplos, se calhar há interesse em redes de telecomunicações internas que não são para ligar às redes públicas de telecomunicações, é só mesmo para utilização interna. Então, aí, obviamente, isso não é ITED, isso podem utilizar o tipo de tecnologia e de cabelagem que necessitarem. É isto. Muito obrigado, Paulo. Não. Tu estás no bate-papo, queres ir à pergunta e resposta ou como é que... Vamos agora à pergunta e resposta. O bate-papo, surgiram aqui mais algumas, mas vê lá, tu é que gestionas isso. Estão aqui várias. Já está respondido aqui. Parece difícil. Ok. Já fala sobre manutenção. Tem aqui Paulo Oliveira. Em zonas classificadas de património mundial, pelo mesmo, pode ser evitada a instalação da antena TDT, existindo somente a tubagem PAT. Aqui
aqui estamos a um exemplo de um projeto de execução, uma ITED, numa zona em que tem requisitos estipulados por outras entidades. E aqui a questão é se pode ser evitada a instalação de antena. Parece que é um edifício com 2 ou mais fogos, não é? Não. É o Paulo Oliveira, a questão das 1357 tem a ver que numa zona em que é uma zona de património classificado, pode ser evitada a instalação da antena de TDT. O edifício necessita e nós, por razões da norma técnica e do decreto, precisamos de instalar a antena. Mas a pergunta é se podemos não instalar nestas zonas classificadas. Sim, mas estava eu a dizer, é um edifício com 2 ou mais fogos. Não evidencia-se. Mas depois que sim, não é? Pois, estamos aqui uma hipótese que seja um edifício que seja obrigatório a antena. Pois, claro. Já agora, não sei se depois algum colega quer complementar aquilo que eu vou dizer. Se for o Paulo Oliveira que eu conheço, não posso dizer a firma, porque senão vão dizer que eu estou a... Se for o Paulo Oliveira que eu conheço, um grande abraço. Eu estou em Barcarena, portanto estaremos eventualmente perto. Muito próximos, exatamente. Muito próximos. Portanto, não existem exceções à obrigatoriedade de instalação de sistemas de recepção e distribuição de TDT para edifícios de 2 ou mais fogos. Portanto, edifícios de 2 ou mais fogos, temos que providenciar a todas as frações autónomas, 2 ou mais, portanto, temos que providenciar a correta recepção dos sinais de TDT, que neste momento se concretizam em 7 canais de televisão. Não há volta a dar, isso tem que ser instalado. Agora, obviamente que o projetista tem aqui pano para mangas em relação à forma como vai receber estes sinais, porque as antenas podem estar protegidas através de telhas permeáveis aos sinais de TDT. Portanto, aliás, nós vemos imensas chaminés falsas por esse país fora, imensas chaminés falsas no topo dos edifícios. Nós olhamos para ali e vemos que aquilo é uma chaminé, parece uma chaminé, mas lá por detrás existe antenas de telemóveis, por exemplo. Portanto, e todas estas situações podem ser consideradas. Agora, penso eu, e acho que com razão, que não existe forma de dar a volta a esta situação. Penso eu, mas deixo a palavra aos meus colegas. Eu acho que está tudo dito. Eu estava na esperança que tu te esquecesses das chaminés para eu ter o meu momento, mas não te esqueceste. De maneira que está tudo dito, não há nenhuma exceção. Tem que arranjar uma forma de camuflar o sistema de recepção. Exatamente. Os colegas estão a pedir para que, de alguma forma, a gente projete as questões. E eu creio que agora já estão a ver a pergunta e a resposta na projeção, certo? Ou não? Não, penso que não. Não? Mas vamos continuar, Nuno, então, com outra questão. Aqui uma já diferente, tubos, que tem a ver com tomadas, que é o José Petriz. As tomadas de fibra óptica devem conter uma proteção, painel de acesso, janela basculante ou dispositivo de bloqueio, não amovível e integrado nas tomadas. E nos painéis colocados do lado do ponto de distribuição, bastidor, há essa a mesma obrigação? No ponto de distribuição, se é obrigatório também ter a proteção através de janela basculante, que é o que está recomendado para as tomadas. Pedro, avanças tu? Avanço eu? Tiramos à sorte com aquela coisa da pedra, da tesoura e da... Não? Não, por acaso estava aqui a tentar ver, mas eu penso que essa obrigatoriedade, sujeita à confirmação, está só do lado das tomadas, que Sim. são normalmente as que são acessíveis ao utilizador comum. Na parte Sim, dos bastidores, está só do lado das tomadas. Aliás, dentro do bastidor elas já estão também de alguma forma protegidas, não é? Contra o acesso indevido, porque o bastidor pode estar fechado à chave, não é? Portanto, já existe aqui uma proteção de raiz, digamos. Bom, está confirmado então, sim. Íamos aqui, eu vou aproveitar aqui, tenho aqui duas questões juntas do Luís Rato.
poderão ser também interessantes. Pergunta o seguinte: porquê numa remodelação em que as câmaras municipais dispensam o licenciamento das ITED, o manual ITED obriga a que se faça um projeto? Depois outra: porquê continuar a ser obrigatório apresentar o orçamento no projeto ITED, sendo que depois o instalador tem acesso ao mesmo, reduzindo a margem de manobra do dono de obra e aos projetistas vender projetos de execução é mais complicado? Aqui há o pormenor de que, pronto, vai-se discutindo este assunto de que há obras sem carácter, sem obrigatoriedade de licenciamento e pronto, mas, no entanto, as nossas regras, a execução de uma ITED obriga um projeto ITED. Muito bem, eu posso talvez responder a essa questão. A questão das infraestruturas, telecomunicações, dos edifícios, é uma questão que deve ser vista no âmbito estrito das comunicações, aliás, com uma legislação própria, aplicável e com requisitos próprios. Não é necessidade ou não de alvará, ou neste caso de licenciamento, em virtude da legislação que é aplicável à questão das edificações e das obras, que vai afastar a necessidade de serviços de comunicações. O facto de ser uma reabilitação ou de ser uma alteração que não implica, neste caso, penso que até o exemplo que está a dar é uma alteração, que não implica licenciamento, se tiver uma necessidade de alteração das infraestruturas, tem, obviamente, de respeitar aquilo que são as regras, não só jurídicas, mas também técnicas aplicadas à especialidade das comunicações. Portanto, não há aqui uma dependência entre aquilo que são as exigências para efeitos de alvarás de construção e de eventual utilização com aquilo que são depois as necessidades das comunicações. Aliás, mal seria que um instalador não tivesse depois um projeto para poder seguir no âmbito daquilo que vai instalar naquela infraestrutura, admitindo, obviamente, que há alteração das infraestruturas de telecomunicações. Portanto, esta quanto à questão de saber porque é que, mesmo que não haja licenciamento, é indispensável o projeto, é indispensável um projetista habilitado, é indispensável um instalador habilitado que emite depois o seu termo de responsabilidade para que possa haver serviços e ligação de serviços. Portanto, estamos a falar aqui de questões que são completamente distintas. Aspecto diferente é a questão do orçamento. A questão do orçamento é muito clara, é uma obrigatoriedade legal, faz parte dos elementos do projeto a existência do orçamento, portanto não é aqui uma exigência do manual ITED, é uma exigência da lei. Portanto, aparece aqui, relativamente ao projeto técnico de ITUR, no artigo 39 do Decreto-Lei 123 de 2009, de 21 de maio, que toda a gente conhece, que é o diploma que fez o ITED, e depois relativamente o ITED e o ITUR, e relativamente ao ITED há aqui também um artigo igual relativamente ao projeto, deixa-me assim rapidamente encontrar, que eu digo-vos já qual é, está aqui o artigo 70, que diz também a mesma coisa, não é? Um orçamento baseado na espécie e quantidade de trabalhos constantes das medições. A questão que, portanto, quanto à existência do orçamento, é uma obrigatoriedade legal, não é uma exigência do manual ITED. Obviamente que o manual ITED o que vai fazer é, de certa maneira, densificar aquilo que a própria lei já diz. Por que razão é que aparece? Bem, aqui já estamos no âmbito de uma interpretação. O que é que eu entendo que é aqui o caso, esta obrigatoriedade do orçamento? A questão tem a ver com o tipo de materiais que é escolhido, com o valor, portanto faz sentido que o dono de obra possa saber antecipadamente quais são os valores que estão envolvidos nas infraestruturas. Aliás, eu penso que isto tem também aqui uma explicação, como quase sempre as normas técnicas têm, uma explicação histórica. Quando o ITED surgiu, e penso que a questão mantém-se, uma das grandes críticas que se fazia às exigências técnicas do ITED eram os valores astronómicos que estavam associados a estas infraestruturas. Nós sabíamos que não correspondia bem assim e, portanto, no cômputo entre a qualidade que se tinha e o custo acrescido que se tinha nas obras, justificava afastar esta crítica. Mas, de qualquer maneira, penso que também esta foi uma das razões pelas quais o orçamento passou a estar incluído. Por outro lado, é uma questão de previsibilidade, não é? Não nos podemos esquecer que este projeto é entregue ao dono de obra e o dono de obra tem que saber, em termos de previsibilidade, com aquilo que conta. Portanto, penso que esta é a razão. Mas volto a dizer, o orçamento não é uma exigência da norma técnica, ou seja, do manual ITED, é uma exigência legal. Obrigado, Dr. Nuno. Tinha aqui uma do Bruno Ferreira, está aqui a insistir, penso que é esta que ele está a insistir. Bem, boa tarde. Edifícios até 2 pisos podem dispensar a consideração de caixas de coluna. No entanto,
no caso de um edifício coletivo em que o segundo piso tenha apartamentos complexos, esta regra é aplicada? Ou seja, a regra é aplicada em pisos com entrada de apartamento ou em pisos construídos por um terceiro? Penso que há pouco falava sobre, pronto, aqui as caixas de coluna contavam os pisos com acesso às frações. Aqui também poderá ser a mesma temática, não é? Ora bem, se bem percebo a pergunta, se bem percebo a pergunta é só uma forma de ganhar algum tempo, porque eu não estava a ver o que estava escrito e só agora é que cheguei ao que estava escrito e sou eu outra vez a ganhar tempo. Não, mas a resposta é direta, portanto, seja um duplex, seja um triplex, seja um quadriplex, isso conta como é só um fogo e não, em termos coletivos, não vai contar como 4, se for um triplex, não vai contar como 3 pisos, em termos de zona coletiva, porque, e obviamente, eles têm que ter uma entrada, seja um duplex, seja um triplex, eles têm que ter uma única entrada, a entrada principal, e essa entrada principal é por onde irão aceder, em princípio, as telecomunicações. Portanto, tudo isto para dizer que um duplex conta como um piso, um triplex conta como um piso, aplica-se a regra normal dos pisos. Não sei se fui muito claro ou não, mas acho que sim. Pelo menos o próprio manual também diz isso. Aqui, eu agora queria selecionar aqui duas do bate-papo. Uma ainda não foi falada hoje, tem a ver com o HFC. E a pergunta foi colocada pelo Luís António Rodrigues. Boa tarde. A solução Hybrid Fiber Coaxial, HFC, pode ser aplicada nos sistemas SCI, Sistema de Cabo Independente, e ou no sistema de cabo único. Ou seja, enviar o sinal SMATV do ATE superior para o ATI inferior em fibra óptica. E a partir daí, ou através do cabo coaxial ou de uma fibra, chegar aos focos. Pode-se aplicar fibra neste caso? Obrigado, Luís Rodrigues. Podemos responder esta, pois tenho aqui outra que é diferente, tem a ver também com condutas, com entrada, com as fronteiras internas. Mas, Nuno, é melhor responderem já a esta. Esta está na pergunta e resposta, é? Não, esta foi colocada no bate-papo pelo Luís. A que horas? Para que os nossos interlocutores... Sim, 4h18. Ok. Eu já estou aqui a ver. Só tenho aqui uma dúvida. Porque se estamos a falar num SCU, o cabo é único, não tem nunca 2 cabos, como está aqui a propor. Porque se está a enviar, ok, tu podia enviar através do sinal da SMA-TV do ATS superior para o inferior, em fibra óptica. Mas depois, se tem 2 cabos para cima, já não é um SCU, é um SCI. E aí está contemplado na regra. Terá que ter sempre uma rede paralela, ou seja, tem que ter sempre as 2 redes coaxiais para se poder implementar esta situação, porque a parte destinada à rede coaxial, destinada à CATV, terá que ser sempre em coaxial. Por isso esta pergunta não me faz muito sentido, ou eu estou a interpretá-la mal. Vamos ao limite. Eu tentando dar a volta aqui à questão, vamos aplicar aqui o limite disto. Está mais claro que a rede de CATV do edifício tem que ser em cabo coaxial. Isso não temos dúvidas. Será que o colega quis questionar se poderia fazer integralmente a rede DCMA-TV em fibra? É um absurdo, mas poderia fazê-lo? Um absurdo, quer dizer, é possível, mas não... Pode. Aliás, aqui não há... Desde que a parte individual seja feita com um cabo coaxial, a parte coletiva pode ser feita toda com recurso a Pronto, fibra. está dada a resposta. Então, CATV é sempre em coaxial. A parte da SMA-TV adapte a solução que melhor se adapta ao...
havia aqui uma outra interpretação da pergunta, que pode ser por aí, que era realmente ter um SCI em que o sinal de SMA-TV chegava ao ATE inferior em fibra e depois tinha ali o conversor e depois injetava na rede coaxial, no único cabo coaxial para conexão, ou injetava SMA-TV ou CATV. Sim, isso podia ser feito. Podia ser feito sem qualquer situação vá contra a regra. Aproximámos-nos das 16h30, portanto, era o limite que tínhamos para este webinar. Nuno, mais duas questões. Eu vou aqui aproveitar também, porque enquanto ITED 4 também é uma matéria, digamos, recente, do Tércio. O Tércio pergunta: um edifício de 3 habitações que contém um espaço comercial onde não há ligação entre eles, podemos colocar 2 CBM e não ligar o espaço comercial ao ATE do edifício. Podemos entender esta frase, tal e qual como está escrita, como uma afirmação. E pronto, a própria pergunta já contém a resposta. Ok? Portanto, como não pôs um ponto de interrogação no fim, eu nem sequer vou responder, porque isto é uma afirmação e está super correta. Está respondida. Ok. Não, obviamente. Aliás, o ITED 4 já teve em consideração este tipo de situações. O ITED 4 já tem uma zona onde explicita muito bem este tipo de situações, ou seja, o mesmo edifício ou edifícios contíguos, que embora possam ser considerados em termos camarários o mesmo edifício, mas em termos de independência eles são completamente independentes, ou seja, não têm nenhuma zona coletiva, ou seja, não há nenhum espaço comum. Obviamente, em termos de ITED, eles podem ser tratados como completamente independentes e, portanto, se forem 3, podem ter 3 CBMs. Neste caso aqui são 3 habitações em que uma delas é um espaço comercial. Se não houver uma zona comum entre o espaço comercial e as 2 habitações, obviamente podemos ter 2 CBMs, sim, tudo bem. Mas existe um espaço no manual ITED que trata e independentiza convenientemente estas situações, que são comuns. E agora, perguntando agora, nunca me ver esta solução, a CBM é afeta ao edifício. O edifício, neste caso, poderíamos propor uma CBM que desdobrasse para as 2 instalações, tratando de um edifício, né, que está inserido num prédio, tratando-se de um único edifício, contemplar uma única CBM, mas com 2 ligações em tubagem para as duas instalações. Nuno, essa aí é rebuscada à brava. Mas pronto, mas sei lá, o edifício tem que ter uma CBM e embora em termos de telecomunicações não existem zonas comuns e eu posso considerar 2 CBMs, a questão que estás a colocar tem a ver com o facto de, ok, mas eu posso ter uma CBM e ela vai repartir de uma forma independente para as 2 frações que, embora estejam no mesmo edifício, são completamente independentes e não existem partes comuns. Bem, se eu puser uma CBM, ela se calhar é comum porque faz parte do edifício. Sim. Portanto, poderá, neste caso, não há nada que impede, penso eu, a instalação de uma única CBM, porque ela faz parte do edifício. O edifício, embora possa não ter partes comuns, mas tem um regime de propriedade que obviamente é um regime legal e que vai abranger também a CBM, pode ser única e depois tem uma divisão para as 2 partes do edifício, penso eu. Continuando a proibição de a CBM servir mais que o edifício. A CBM é só para um edifício. Neste caso, como poderíamos ter 2 entradas distintas, podia ser interessante só contemplar uma única CBM. Claro que teríamos que ter as duas partes e a instalação de antenas, forçosamente, porque tem que salvaguardar. As CBMs não podem ser não podem ser usadas por mais que um edifício. A CBM faz parte de um edifício, não há partilha de CBMs.
Isso aí agora, já desde... Sim. Isso aí sem qualquer dúvida. Agora, neste caso, se for só um único edifício, aí está a questão de poder haver essa hipótese de, neste caso que foi aqui colocado, é um edifício com duas entradas distintas. E a CBM serviria para esse edifício simplesmente com duas saídas para as duas praças. Tanto mais que há zonas, e sobretudo as zonas urbanas mais consolidadas, em que não tens espaço no passeio para colocar as duas CBMs. Nesse caso aí até pode haver necessidade. Não, são 16 horas e 34 minutos. Okay. Uma última questão. Agora vamos aqui Porque isto é um webinar digest, portanto as pessoas têm que ir trabalhar ainda. Tem aqui o Helder Martins. Vamos aqui ver na perguntas e respostas. O Helder Martins, 4h30. No ITUR, os sinais SMA-TV podem ser multiplexados na rede coaxial projetada, devendo o projetista efetuar uma correta escolha do plano de frequências compatível com o plano dos operadores CATV de acordo com o presente manual. Quando o utilizador tem contratualizado um serviço CATV, terá assim acesso ao serviço TDT, que acaba por estarem duplicados no CATV. Mas, caso contrário, o utilizador tem acesso aos canais não codificados presentes no CATV, lesando, de certa forma, o operador. Mas, se este cabo é desligado, o utilizador deixa de ter acesso à TDT. Que legitimidade é que o utilizador ITED tem para garantir a ligação do coaxial para ter acesso ao TDT, quando este é partilhado pelo serviço CATV numa rede ITUR privada. Privado. Um bocado de assistência. A pergunta é na forma de que legitimidade, pode repetir só essa parte? Que eu não... Aqui a hipótese é o cabo é único na distribuição à fração e vai ficar com o serviço de TDT e no caso de essa fração estiver servida com o operador CATV, o cabo vai estar a funcionar, quer dizer, depois pode funcionar com dois serviços. Eu posso ajudar aqui. Aqui posso estar com o CATV ou estar com uma ATV, não é? Aqui os sinais da SMA-TV estão multiplexados juntamente com, pronto, cuidado o plano de frequências na rede CATV. E está ligado a um determinado cliente. Exato. E depois o que se pergunta, claramente, é que legitimidade é que tem o utilizador ITED para garantir a ligação coaxial, para ter acesso à TDT, quando é partilhado pelo serviço CATV numa rede ITUR privado. Portanto, se o cabo for desligado, não é? Se o cabo do operador for desligado, que ele não quer mais nada, ele tem que ter a garantia, tem que continuar com os sinais de TDT, mas eles estavam multiplexados à cabeça na rede CATV. Ou seja, não há outra ligação física àquele cliente. O operador, quando desliga, não tem necessidade de desligar o cabo. Ele deixa de injetar o seu serviço. Mas toda a infraestrutura deve ficar... Pois, aqui não há um desligar físico, não há um arrancar de cabo, não é? Pois, exatamente. Não estou... Tem que haver uma filtragem na cabeça. Pois, exatamente. Isto é uma situação que o operador tem que deixar a infraestrutura tal e qual como estava. Se o cliente estava a receber já TDT, o operador não tem legitimidade para desligar um cabo, porque quer desligar o serviço dele, desliga um cabo e desliga tudo. Não, tem que desligar o serviço está a prestar. Portanto, a resposta será que a legitimidade é que o utilizador ITED tem para garantir a ligação de coaxial, tem toda a legitimidade para garantir a ter o acesso à TDT. Certo? Sim. Será isto, José? Não é? Sim. Pronto, são 16 horas e 38 minutos, já passámos os 8 minutos. Ficaram certamente... Pode ser aqui mais questões. Pois, ficaram questões por responder, mas vamos também ser objetivos neste tipo de seminário, portanto, outros haverá. A nossa ideia, eu não o disse no início, mas a Assist tem como ideia de com alguma frequência lançar estes webinars que chamamos digest, porque na verdade são simplificados e compactados,
foram de bastante interesse, sobretudo pelas questões que, entretanto, foram lançadas. Agradecer aos colegas da ANACOM, portanto, ao Dr. Nuno, ao engenheiro Paulo Mendes, José Carreira, ao engenheiro José Carreiras e ao Dr. António Vidas, esta disponibilidade que mostraram em estar aqui com a Assiste e, portanto, estar também com o mercado das telecomunicações, com os instaladores, com os profissionais, projetistas ITED e TUR. E despeço-me, até uma próxima oportunidade e vão acompanhando todos os eventos e as novidades que a Assiste vai colocando no mercado com regularidade. Obrigado por este momento, que foi mais de 1h30, e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Luís Peixoto. Podemos falar agora, não é? Vamos ao contrário. Eu lanço já um... Pois.